Oi, bom dia, tudo bom? Pois é, hoje estamos iniciando mais um encontro e vamos falar hoje sobre medidas de posição e de tendência central. Essa aula vai ser dividida em dois encontros. No encontro de hoje nós vamos chamar de parte 1. A gente vai tratar essas medidas em séries estatísticas. Enquanto isso, no próximo encontro a gente vai trabalhar especialmente com as distribuições de frequência, porque tem algumas observações especiais que a gente tem a fazer, né? E também para reforçar o conteúdo, né? Em geral, as medidas de posição e tendência central são muito simples de serem vistas, né? Mas o que são as medidas de posição e tendência central? Algumas nós já conhecemos, né? Nós temos aqui a moda, a mediana e a média aritmética. Média aritmética ela pode ser simples ou ponderada. Existem outras medidas de posição e tendência central, né? E outras relações de média que nós não vamos estudar nesse momento, tá bom? A gente não se encarrega disso na estatística, tá bom? Então vamos para o primeiro conceito mais simples de todos, que é o de moda. Eu peguei aqui uma série. Essa série ela contém a moda, a idade de alunos, né? 8 alunos aqui com idades entre 18 e 25 anos, tá certo? Esse menor valor e a diferença entre o menor e o maior valor a gente chama de amplitude. Mas vamos aqui observar uma questão. Moda é aquilo que se repete, né? Aquilo que está em voga, aquilo que todo mundo está usando. Esse é o conceito para moda. E aí, quando a gente tem aqui todos esses valores, né? Para a gente identificar a moda, e veja que eu não falo o nome calcular, eu falo o nome identificar. Por quê? Porque é uma observação sobre aquilo que mais está presente dentro de uma série, tá bom? Se nós olharmos já aqui, nós percebemos que o número 18, o valor 18 de idade, ele está aparecendo duas vezes. E o valor 25 também está aparecendo duas vezes. Percebam que 20 só aparece uma vez, o 19 só aparece uma vez, o 23 só uma vez e o 22 só uma vez. Então, qual é a moda daqui? No caso aqui, quais são as modas dessa série? As modas dessa série são 18 e 25, tá certo? Nesse caso aqui, essa série, a série A, ela é chamada de bimodal. Bimodal. Por quê? Porque ela tem duas modas, certo? Quando uma série tem uma única moda, a gente chama de série modal. Quando tem duas, bimodal. E aí o mesmo radical que a gente usa para, por exemplo, identificar o número de títulos de um time de futebol. Trimodal, tá bom? E de 4 em diante, a gente pode chamar de polimodal. E quando não tem moda, a gente chama de amodal, sem moda, tá bom? Quando uma série ela é amodal, quando todos os valores dentro dela aparecem uma mesma quantidade de vezes, tá certo? Então, imagina se a gente tivesse, por exemplo,
uma série B aqui, cujos valores fossem 18, 18, 19, 19, 20 e 20. Percebam que todos os três valores eles aparecem duas vezes. Esse é o caso de uma série amodal, tá bom? Imagine que nessa série aqui eu acrescentasse uma vírgula, colocasse mais um 25. Que série seria essa? Ela seria uma série modal, porque o único número que aparece mais vezes é o 25. Aí você me diz, professor, e o 18 não está se repetindo duas vezes? Sim, mas no caso para saber a moda de uma série, a gente só procura saber aquilo que mais se repete, não os elementos que se repetem, tá bom? Por isso que mesmo aqui, cada um deles se repetindo duas vezes, a gente não tem moda, porque não é o fato de um valor se repetir que faz uma série ter uma moda, mas o fato de ter um determinado valor que se destaca mais do que os outros, ou alguns valores que se destacam frente a outros da série, certo? Esse é o conceito de moda, super simples. E aí o segundo aqui, ó, que a gente tem a mediana. A mediana também é um conceito bem simples, né? A mediana de uma série são os valores em eu peguei aqui a mesma série, tá bom? Série A. E eu quero saber a mediana. Para a mediana, eu tenho uma questão aqui a observar. Atenção. Quando pensar em mediana, você tem que pensar que existe uma ordem dos elementos. Não pode ter bagunça entre os elementos, tá bom? Não pode haver essa bagunça entre os elementos. É necessário todos os elementos estarem ordenados, tá certo? Percebam o seguinte, eu tenho aqui uma série A que tem 8 elementos. Eu vou copiar aqui essa série, vou chamar a série B, que ela vai ter 7 elementos. É mais fácil calcular onde? Numa série que tem um número ímpar de elementos. Por quê? Porque é o elemento central que vai ser a moda. A gente não precisa fazer nenhum cálculo sobre ele. Tá certo? Só que, como eu disse a vocês, isso aqui tem que estar ordenado. É preciso que os números eles estejam em ordem crescente ou decrescente. Então, aqui a gente tem... Deixa eu colocar aqui... 18, 19, 20, 22, 25 e 25, tá certo? Então todos esses elementos eles estão aqui descritos. Opa. Pronto. Pronto. Esses elementos eles foram colocados aqui em ordem. Vejam o que acontece aqui. A ideia de mediana é encontrar o elemento central. Então, a gente elimina o menor e o maior elemento. O menor e o maior elemento, o menor e o maior elemento. Por ter um número ímpar de elementos, a mediana é exatamente esse termo do meio. A mediana da série é igual a 20. Só que aí, veja aí, a questão se a gente não ordenar. Pode ser conhecida? Pode ser, sim. Mas não temos garantia. A probabilidade disso acontecer, inclusive, é menor. Então, aqui, se a gente eliminasse o menor e o maior, o menor e o maior, a mediana seria 25. Só que esse valor
não é correto. Totalmente incorreto aqui chamar a mediana de 25. Por quê? Porque aqui está desordenado, está fora de ordem, tá bom? E até para não confundir aqui, vou apagar tudo isso aqui, certo? Vamos lá. Então vamos partir aqui para quando a série tiver um número par de elementos, tá certo? Numa série que tem um número par de elementos, é necessário, da mesma forma, primeiro, exista uma ordem. Então, o primeiro passo é ordenar esses elementos. Como a gente vê aqui, os elementos em ordem são 18, 18, 19, 20, 22, 23, 25 e 25. E agora que a gente identificou qual é a ordem, crescente ou decrescente, nós vamos começar a eliminar o elemento. Elimina o menor e o maior. O menor e o maior. O menor e o maior. Percebam que se nós fizermos isso mais uma vez, não restará elementos. Então, é necessário que a gente pegue esses dois elementos aqui e calcule a média entre eles, que é justamente o próximo conceito de medidas de tendência central, tá bom? Então, esses dois elementos, 20 e 22, eles vão nos informar qual será a mediana a partir da média entre eles. E o que é a média entre os elementos? É quando a gente pega todos os valores, soma-os e divide pelo número de termos que existe. 20 mais 22 vai dar 42, que dividido por 2 é igual a 21. Percebam que o valor da mediana não necessariamente deve ser um valor que já exista na série. Diferente da moda. A moda com certeza vai, se houver, né? Lógico, se houver uma moda, ela vai ter que ser um dos elementos da série, obrigatoriamente. A mediana não. Ela pode ser. Se for um número ímpar de elementos, com certeza vai ser. Se for um número par, não necessariamente será. Tá bom? Então, com isso a gente pode voltar aqui e passar para o terceiro conceito, o de média aritmética. A média aritmética simples ou ponderada é somente uma forma reduzida, vamos dizer assim, de calcular uma série. A gente, quando tem elementos que se repetem numa série, existe uma participação maior para o cálculo da média aritmética, tá certo? E por isso existe essa diferença daqui. Geralmente a gente usa a média aritmética simples quando a gente tem uma série que está toda descrita como a gente viu até agora, né? Essa série A aqui. Série A tem esses elementos. Já a média aritmética ponderada, a gente faz uma observação quando tem elementos que se repetem, né? Obrigatoriamente. Então a gente vai fazer um resumo para poder fazer o cálculo. Mas vamos lá, vamos do mais simples. A média de idade entre os elementos será essa daqui, né? Entre os elementos A da série A. Então a gente tem aqui 18, 20, 19, 25, 23, 25, 18 e 22. Não necessariamente nós precisamos deixar em ordem, tá bom? A gente não precisa, não somos obrigados a colocar em ordem. Simplesmente a gente tem que ter a preocupação de somar todos esses elementos, né? Em primeiro lugar, somar esses elementos e aí a ordem das parcelas não vai alterar,
a soma 18 e 22. Então, e depois de somar todos esses elementos, nós vamos dividir pelo número de elementos. Aqui nós temos 8 elementos distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos dividir por 8. Quando nós dividirmos por 8, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar da seguinte forma. Primeiro vamos somar, e aí eu vou pedir ajuda aqui numa calculadora. E vamos somando esses valores. 18 mais 20 mais 19 mais 25 mais 23 mais 25 mais 18 mais 22. O total dessa soma é 170, certo? Eu vou colocar aqui o resultado de 170. Não são 8 elementos? Pois então, quando nós dividirmos 170 por 8, nós vamos encontrar o valor de 21,25. Pensando que, mais uma vez, o resultado não é um número que está na série, tá bom? Diferente da moda que obrigatoriamente está na série. 21,25, tá bom? O que significa o fato da média aritmética ser uma medida de tendência central? É o seguinte, imagina aqui que fossem pilhas de produtos dentro da empresa. E aí a gente tem vários lotes. Numa dessas pilhas a gente tem o valor 18, na outra tem 20, na outra 19, na outra 25, na outra tem 23 caixas, 23 produtos, 25 produtos, 18 e 22. E você queira igualar esses elementos, né? Fazer com que todas as pilhas tenham o mesmo número de elementos. Nesse caso aqui não vai ser possível colocar o mesmo número de elementos. Por quê? Porque não tem um número inteiro como resolução desse caso, né? A gente não pode sair pegando lá o produto e cortando ele, colocando um quarto dele dentro de cada pilha, né? A não ser que seja um biscoito que você vai distribuir, enfim. O mais sensato é que você distribuiria 21 em cada um e alguns elementos, né? 2 elementos aí, eles teriam 22 elementos, 22 caixas. 2 pilhas teriam 22 caixas. É isso que iria acontecer. Então, são números que a gente tem para a gente ter uma aproximação. Não significa que a gente vai ter um valor exatamente. Tudo vai depender do foco, né, do que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. E com isso, a gente volta aqui para média ponderada. E na média ponderada, o que a gente vai calcular? O resultado vocês vão ver que é exatamente o mesmo da média simples. O que vai mudar? A forma como a gente vai pensar cada um desses resultados, tá certo? Na média ponderada, a gente leva em consideração a participação de cada um dos elementos, o número de vezes que eles repetem. E isso acaba tendo um outro impacto, que você dar mais ênfase na contribuição para um determinado elemento. Numa prova, por exemplo, né, de concurso, é muito comum nós termos o uso do cálculo da média ponderada. Então, alguma disciplina ou algum conteúdo que ele tem uma maior importância para aquele cargo, ele passa a ter um peso maior na prova. Significa que, às vezes, é melhor você acertar uma questão de conhecimentos específicos do que você acertar 2 ou até mesmo 3 questões de uma disciplina mais geral, de língua portuguesa ou de raciocínio lógico, matemática, tá bom?
Tudo isso quem vai dizer é o edital do certame. Por isso que é super importante que a gente leia, até a forma como vai direcionar os estudos vai estar lá descrito no edital, né? E o uso da média para fazer isso é muito importante. Então vejam só, aqui a ideia é saber primeiro quais são os elementos, né? Os algarismos que a gente tem. Aqui a gente tem o número 18, 19, 20, 22, 23 e 25. Percebo que não tem uma concentração muito grande. E a gente vai ver quantas vezes cada um desses elementos aparece. Nós já tínhamos visto que esses elementos eles estavam se repetindo aqui uma ou duas vezes. No caso do 18 e do 25, eram duas vezes. Os demais elementos, apenas um. Tanto é que se a gente perceber aqui, nessa coluna que tem de repetição, a gente vai ter 8 elementos. Tá bom? Então vamos ver aqui. 18, que tem duas vezes, dá um total de quanto? 18 vezes 2, 36. E o 25 vezes 2, 50. São os únicos que a gente multiplica por 2. O restante é tudo vezes 1. Agora, a gente vai somar esses valores, tá certo? E quando nós somarmos esses valores, o que é que vai acontecer então? Da mesma forma, eu vou aqui repetir 36 mais 19 mais 20 mais 22 mais 23 mais 50. Tudo isso dá os mesmos 170 de soma, né? E 170 dividido por 8 dará exatamente os mesmos 21,25. Como eu disse a vocês, o resultado é igual, tá bom? Percebam aqui que o resultado tanto da média aritmética simples como da média aritmética ponderada, o resultado vai ser igual, tá certo? Como é que isso se comporta numa planilha do Excel? Eu peguei aquela mesma série de lá e trouxe para cá, escrevi ele na mesma ordem, inclusive, tá bom? Como é que a gente faz quando tem muito elemento para colocar eles em ordem, né? E saber, por exemplo, a mediana? Selecionamos esses elementos, vemos aqui, aqui eu estou trabalhando com o Excel, tá bom? Então no Excel tem dados, classificar, e a gente vai colocar aqui, classificar, no caso aqui, a gente precisaria copiar, tá bom? Porque estão descritos aqui um ao lado do outro, e para fazer o cálculo a gente precisa, no caso, colocar como uma coluna, os valores para ordenar são uma coluna. Copia, tá certo? Vem aqui na coluna, e na hora de colar a gente vem aqui, ó, nessa célula transpor, opções de colagem. Como foi que fez isso aqui, professor? Fiz o seguinte, ó, copiei. Quando fui colar, cliquei numa célula vazia aqui, com espaço, com o botão direito. E aqui tem opções de colagem. Nas opções de colagem tem copiar valores, colar fórmulas, colar formatação, vínculo. Nesse caso aqui, a gente está colando, transpondo os elementos. Transpor significa se era uma linha, vai se transformar numa coluna, se era coluna, vai se transformar numa linha. Pronto, está aqui. Quero ordenar esses elementos, professor. Beleza. Vamos ordenar esses elementos aqui como classificando-os. Só clicar aqui do A a Z, do menor para o maior, ou do maior para o menor, Z a A. Tá certo? Está classificado. Para saber quem é moda, observe. Aqui 2 repetições, aqui 2 repetições. Então, moda
no caso aqui, 18 e 25. Duas modas. Mediana. Para o cálculo da mediana, você vê quantos elementos tem. Seleciona todos. Olha aqui embaixo. Soma deles. Contagem. Nós temos 8 elementos. 8 elementos distintos. Então, 8 dividido por 2, 4. Contagem 4. Significa que eu vou pegar esses dois elementos aqui que eu estou marcando. O quarto e o quinto elementos. 18 mais 22. Olha aqui quanto dá a média. 21. Professor, você viu onde? Gente, olha aqui embaixo. Ó. Selecionei os dois. Vem para aqui para a barra embaixo. Soma 42. Contagem 2. Média 21. Espera aí, o Excel já calcula a média só de selecionar os elementos? Sim. Se você tiver a sua série no Excel, veja o que acontece. 18 até o 25, média deles 21,25, aquilo que a gente fez à mão. Então, é muito mais simples a gente fazer utilizando o Excel, ou Calc, né? Na planilha eletrônica. Aqui eu fiz um resumo daqueles mesmos elementos, eu já coloquei aqui eles ordenados. 18 está duas vezes, o 25 duas vezes, e o 23, está o 23 repetido? No caso aqui está o 23 repetido, desculpa. 25 uma única vez. Então, como é que a gente vai fazer aqui? 18 vezes 2, eu vou botar o seguinte. Primeiro eu vou calcular, vou fazer uma formulazinha automática. Aqui a gente tem qual é o número e quantas vezes ele aparece, tá certo? Subtotal. Eu vou colocar uma fórmula aqui, igual aquele valor vezes o número, a quantidade de repetições. Vou mudar aqui, valor, repetições. Fica melhor assim. Viram que a gente tinha uma fórmula que multiplicava o valor e quantas vezes ele aparecia, né? Dei um Enter, peguei esse valor, copiei, selecionei aqui e colei. Ele está copiando aqui não o valor 36. Como tem uma fórmula, ele copia aquela fórmula, adaptando para o número e a célula que tem o valor e a quantidade. Então aqui ele multiplicava o B5 pelo C5. Aqui ele vai copiar o B6 pelo C6. Aqui o B9 pelo C9, tá bom? Então a adaptação sempre na mesma linha. Quando a gente dá 2 cliques em cima bem rápido, a gente vai ver, a gente vai ver aqui de onde é que está vindo aquela fórmula. Dá um Enter e tudo se mantém. Vejam só. Aqui, soma, igual, soma, abre parênteses, seleciona todos os elementos que você quer, fecha parênteses e dá um Enter. Vou copiar e colar aqui, porque somei todos, deixa eu só diminuir o zoom aqui, pronto. Nesse caso aqui, eu somei quantos elementos tinha? 8 elementos. No outro caso, eu somei todos os subtotais, está aqui, 168. Aí eu quero calcular a média automática, professor. Pronto, beleza. Média vai ser o subtotal geral dividido pelo total de elementos. 21. Professor, 21 porque está como número e o número de casas aqui está sem aparecer. Vou aumentar o número de casas decimais. Tá bom? Não, já estava ok.
A questão é que estava o 23. E aí, professor? Mas lá na série original não era o 23 que se repetia duas vezes, era o 25. Então, uma vez o 23, duas vezes 25. Então, eu vou colocar aqui duas casas decimais, que é nessa bolinha aqui, ó, de aumentar a casa decimal, foi para 21,25, tá bom? Ah, professor, eu alterei, estou colocando mais 3 elementos 20. Então, só você ir alterando, que você tem uma fórmula aqui no final, tá bom? O exercício ele vai estar baseado nisso, vocês vão receber algumas séries e terão que identificar qual a moda, mediana e média de cada um desses elementos. Para isso, considerem até a segunda casa decimal, fazendo o arredondamento que for necessário que seja feito. Tudo bem? E até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tem mais um complemento, tem a terceira planilha aqui que eu não tinha trabalhado com vocês. Acabei cortando o vídeo antes, né? E aí o que é que acontece? Coloquei aqui uma série com muitos elementos. Selecionar todos, veja a quantidade aqui, tem 48 elementos, tá certo? Primeiro, como fazer para colocá-los em ordem? A melhor forma aqui, nesse caso, seria sair recortando e colando aqui, tá bom? Para poder ficar numa coluna. Mas não é objetivo, isso aí seria somente para ver moda e mediana, mas aqui eu quero o foco central na média. Gente, percebam o seguinte, não importa o número de elementos, você seleciona, ele diz quantos elementos você tem, qual a soma deles, e aqui o valor da média, 21. Se você altera um único elemento, aqui você pode colocar o valor da média igual, existe uma fórmula chamada média, e seleciona todos os elementos. O bom da gente ter uma fórmula, né? Recapitulando aqui, igual média, abre parênteses, seleciona todos os elementos, fecha parênteses e dá um enter. É que se você altera um desses elementos, por exemplo, esse 18 eu vou colocar como sendo 90. Óbvio que a média vai ser alterada. 22,5, tá bom? Para menos também vai ser alterada. 5, tá certo? Com relação a todos os elementos, ok? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Agora sim, a gente encerrou e até a próxima.